Lia Fukui, socióloga, praticante de psicodrama pedagógico. E estou aqui para fazer mais uma entrevista do projeto Memórias do Psicodrama no Brasil. Este projeto é da autoria de Carlos Borba, que tem também a coordenação de vídeo, e faz parte da equipe Anita Maluf. Esta entrevista é realizada no dia 7 de dezembro de 1995. E este projeto faz parte da Diretoria de Divulgação e Comunicação da FEBRAP, cuja diretora é Silvia Petrilli e o presidente Oswaldo Politano. Alice, é sempre uma emoção poder entrevistar você e perguntar sobre o seu contato com o psicodrama, a sua trajetória na Argentina e no Brasil. Eu gostaria de começar pelo início mesmo. Como foi o seu contato com o psicodrama e como é que surgiu na sua trajetória profissional o psicodrama pedagógico? Eu conheci o psicodrama no inverno de 62, em Buenos Aires. Eu fui convidada pelo Rojas Bermúdez, Jaime Rojas Bermúdez, para participar um domingo de manhã de uma experiência inovadora. Era uma coisa que não tinha precedentes na Argentina. Se tratava de que vários terapeutas, entre eles Eduardo Pavlovsky e Fiasquet também, eles tinham selecionado dos pacientes algumas pessoas se convidando para participar de um grupo no qual aconteceria alguma coisa que a gente não sabia exatamente. E eu sempre friso que o meu conhecimento do Moreno foi vivencial. Eu não conheci Moreno na teoria. Eu fui precipitada dentro de uma vivência psicodramática e as conclusões que eu tirei dessas vivências foram que me levaram depois a aprofundar em relação à teoria, à fundamentação de todo aquilo que eu fui vivenciando. Então, a primeira situação psicodramática foi essa aí. Não lembro exatamente o mês, mas era um inverno, era um domingo muito frio. E nós fizemos, então, esse primeiro encontro. A partir de aí, no ano seguinte, em 63, já formada a Associação Argentina, a Associação Argentina de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo. Aí foi promovido o primeiro seminário e me candidatei também a convite do Bermúdez, que era meu terapeuta na época. Aí eu fiquei 3 anos fazendo essa formação junto das pessoas que integravam aquele primeiro grupo. Foi um primeiro grupo, foi uma atividade sui generis, foi uma coisa assim muito, muito original. Tinha psiquiatras, psicólogos, educadora era só eu, tinha pessoas que não tinham uma formação acadêmica propriamente dita, mas muito interessadas, tinha pessoas que se dedicavam à dança. Então, era um grupo realmente sui generis. E a gente avançou através dessa proposta, que não era propriamente um curso, como a gente considera atualmente, né? Uma formação. Era os nossos próprios professores dividiam nossas dúvidas conosco. As pessoas tínhamos mais ou menos todas a mesma idade, pertencíamos a uma geração, ou então muito próximos uns dos outros em quanto à idade. A experiência de vida, os nossos desafios existenciais eram os próprios
dos intelectuais na década de 60. Então, tinha alguns aspectos quase que familiares e, de outro lado, todo um desafio científico, né? Então, o primeiro contato foi assim. E como você iniciou a sua atividade na educação com o psicodrama? Eu lecionava na época na escola, era a Escola de Bellas Artes Cristiano Pueyrredón. Eu me desempenhava como professora de disciplinas pedagógicas, metodologia e prática de ensino, didática, história da educação. E os estudantes reclamavam constantemente de uma metodologia mais participativa. O que eu tinha até a época como referência eram algumas contribuições de pessoas que pesquisavam em relação à dinâmica de grupo. Mas, sinceramente, eu estava à procura da construção de alguma metodologia mais fundamentada na fenomenologia, que era o que filosoficamente na época nos seduzia mais. Aí, quando eu vi participei dessa primeira vivência, eu pensei e encontrei. E aí começou toda a minha procura da tradução dessa proposta encaminhada à psicoterapia para o campo da educação. E apoiada justamente pelos os organizadores do seminário e os colegas, eu fui de uma forma progressiva encaminhando trabalhos dentro das minhas aulas, introduzindo dentro das minhas aulas. Então, eu fui fazendo alguns trabalhos de roleplay, direcionados ao papel de professor dos meus alunos. Eu fui trabalhando a ansiedade anterior às provas. E assim foi uma caminhada, para mim, completamente normal. E você chegou a fazer, quer dizer, fazer fora de Buenos Aires trabalhos também? Fiz sim. Eu fiz em La Plata. Em La Plata tinha uma filial da Associação Argentina de Psicodrama. E fiz também alguns cursos. Pois é, mas aí a gente teria que se situar em um outro patamar, Lia, pelo seguinte, porque quando eu trabalhava com meus alunos, eu não ensinava como trabalhar psicodramaticamente. Apenas eu fazia com eles e, com isso, a gente tinha a possibilidade de abordar aspectos que nas outras metodologias não era possível. Agora, quando eu lecionei em La Plata e em outras cidades, já foi para os educadores se habilitarem a trabalhar com técnicas psicodramáticas, né? E essa já foi outra fase. São dois momentos diferentes. Exato. Primeiro eu trabalhei com os alunos e também fiz algumas experiências com crianças com dificuldades de aprendizagem. E depois, então, a pedido dos próprios educadores que foram ficando interessados de essa prática diferente, aí eu fui compondo, de certa forma, um curso e aí fui passando o que também até o momento eu sabia, né? E isto foi em Buenos Aires e em outras cidades também? Foi em La Plata e esporadicamente em algumas outras cidades próximas a Buenos Aires, né? Alicia, e o seu contato com o Brasil, como é que foi? O contato com o Brasil surgiu a partir do congresso
Internacional de 69 em Buenos Aires. Acho que era o 4º congresso, se não me engano. Então, nesse congresso, havia uma participação de profissionais brasileiros bastante expressiva e eu fiz algumas demonstrações. As pessoas do Brasil ligadas à educação ficaram interessadas e, com isso, eu fui convidada a participar de uma experiência também inovadora, que era essa proposta de psicodrama na educação. Você lembra do nome das pessoas que fizeram o convite? Lembro, era a Silvina e a Janete de Vivo, do Lourenço Castanho, era uma professora que trabalhava no Experimental da Lapa. Essas foram as pessoas mais que eu lembro que ficaram mais interessadas, né? E aí, quando eu recebi esse convite, eu achei que o correto era a gente dar resposta a esse convite dentro da mesma equipe de Rojas Bermúdez, que já estava vindo a São Paulo e que tinha uma relação sistemática com o Grupo de Estudos de Psicodrama de São Paulo. E isso foi combinado, aceito, tal, e a partir de outubro de 69, durante um ano, eu desenvolvi esse treinamento, né, essa especialização para educadores ligado ao Grupo de Estudos de Psicodrama de São Paulo. De qualquer forma, esse grupo de educadores eram aqueles que estavam no Brasil, naquele momento, se destacando por procurar métodos mais avançados de ensino. Tanto o Experimental da Lapa quanto o Lourenço Castanho, eu acho que nesse momento eram os mais progressistas, pode-se dizer. E foi gente deste grupo que fez a formação com você, então. Foi sim, mas tinha outras escolas também. Na verdade, o curso de psicodrama pedagógico, é bom ressaltar que nós introduzimos esse termo nesse curso, né? Era mais ou menos 100 pessoas, divididas em 4 grupos. Então, era um contingente extremamente expressivo, né? Eu, sinceramente, não tinha trabalhado com tantas pessoas assim até fins de 69, quando eu fiz essa experiência no Brasil. Aonde era esse curso? O curso era ministrado em uma clínica, na qual acho que a Janete trabalhava, que ficava na região da Avenida São Gabriel, na rua Mena Barreto, se não me engano, era uma esquina. E voltando então à descrição dos grupos, tinha um grupo de professoras de pré-escola, outro grupo de professores de primária e ginásio, e tinha 2 grupos de orientadores e diretores de escola. Então, realmente era assim, praticamente um contingente grande. Então, além do pessoal, como eu falei, do experimental, tinha a experimental de Brooklyn também, na época. Algumas escolas, pré-escolas, estavam se propondo a mudar, né, a concepção da educação pré-escolar. Os orientadores estavam imbuídos de um sentimento de grande responsabilidade, inclusive pelo momento, né, sociopolítico do país. Então, eu considero que existia essa tendência de originalidade em termos de educação, não apenas como uma
questão pessoal, mas era uma resposta ao momento político também, né? Sem dúvida. Você lembra exatamente a data que você fez esse curso? Quer dizer, durante um ano, os alunos, quase cerca de 100 alunos, seguiram essa formação. Você lembra mais ou menos a data? Foi de outubro de 69 a outubro de 70. Outubro de 70. É, exatamente. E você tinha algum contato com o Brasil antes? Eu tive, sim, eu tive. Meu primeiro contato foi assim, quando adolescente, que o meu pai era governador da província, atual província de Misiones, na verdade era território nacional na época, e ele era a década de 40, começo da década de 40, ele decidiu fazer uma viagem. Era um misto de uma coisa familiar, de tirarmos férias toda a família, e dele fazer um contato com umas cooperativas de tabaco no Rio Grande do Sul. E nós fomos de carro até Porto Alegre, o que foi assim uma grande aventura. Na verdade, poderia ter dado um road movie de como foi. Não tinha estradas, às vezes a gente passava por pontes que balançavam. Foi muito bonito. E é, eu tive contato, eu acredito que até antes, na minha infância, porque o, um tio meu, irmão do meu pai, Cecílio Romanha, ele é médico, ele é ainda vivo e mora atualmente em Barcelona. Ele trabalhou com as doenças tropicais, especializando-se na doença de Chagas. E com isso ele frequentou o Rio de Janeiro. E eu lembro de criança ter ido até o cais, despedir ele que vinha para o Rio. Era toda uma coisa assim, exótica, né? Então, no Brasil, de uma ou de outra forma, fez parte da minha vida. Depois eu morei no Rio de Janeiro, inclusive antes de conhecer o psicodrama. Na Quanto tempo época, você... morei uns 3 anos no fim do Estado Novo, né? Quer dizer que o seu contato com o Brasil era anterior. Quando você veio para São Paulo para dar esse curso, você já tinha um conhecimento do Brasil. Não de São Paulo, mas do Brasil. Conhecia, eram todas referências assim, um pouco românticas, que eu tinha a respeito do Brasil, né? Aí eu fui realmente me interiorizando do que de fato era a realidade brasileira, né? E esse curso, voltando ao curso de formação que você deu aqui em São Paulo, qual era a periodicidade dele? Nós víamos para São Paulo cada 45, 50 dias, mas Nós quem? nossa equipe do Bermudes, né, como é chamado aqui no Brasil. Sei. Nós chamamos Rojas. Então, a equipe de Rojas vinha cada 50 dias, mais ou menos, e a equipe tinha uns 8, 10 elementos, às vezes mudavam, né? E eu trabalhava com algumas interligações em relação ao resto da equipe. Alguns egos auxiliares do tipo Susana, Mercedes ou Leon, eles também trabalharam comigo no enfoque não terapêutico, né? E esse curso terminou em outubro de 70. Sim, terminou após a viagem posterior ao Congresso de 70. Ou seja, o Congresso me parece que foi em agosto, então a viagem posterior foi em outubro, e teve alguns conflitos decorrentes das atuações postas em evidência no Congresso, e a partir de aí o Grupo de Estudos de Psicodrama de São Paulo se desfez e a gente encerrou essa fase. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua participação no Congresso de 70 e também das suas impressões do Congresso de 70. Bom, no Congresso de 70, eu diria assim que
expressou, né, mostrou o comportamento, a modalidade, o espírito da década de 60. Na verdade, ele foi uma demonstração viva de todas as aspirações artísticas, intelectuais da famosa época de 60, né? E nesse sentido, eu acho assim extraordinário que ele tenha acontecido, né? Cientificamente, ele representou uma contestação a alguns estereótipos, algumas conservas existentes. Ele produziu, me parece, uma comoção no organismo científico. O fato de ter acontecido, inclusive, no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, já foi parte dessa contestação, né? O anterior, aquele que eu fiz referência, a partir do qual eu fui convidada para vir para São Paulo, em Buenos Aires, tinha acontecido na Faculdade de Medicina, que era o seu lugar próprio, né? E o de São Paulo acontecia no Museu de Arte. E um museu de arte, além do mais, com uma arquitetura arrojada, ele era o contexto para uma coisa revolucionária. Então, todo se combina. As pessoas que vivenciamos esse congresso não esqueceremos nunca, não esquecemos essa vivência. Foi extremamente rica, tão rica que é quase que impossível encaixar todas as parcelas de vivência que a gente teve, né? Desde psicodramas públicos, onde foram mostradas modalidades de condução bem diferentes, desde Japão, Estados Unidos, França, Sudamérica. O número também, né? Fala-se que foram 2.000, 3.000 pessoas, né? Então, é um número impressionante, né? Exigiu assim uma coordenação extremamente disciplinada, não sei. E isso tudo com o espírito brasileiro, né? O condimento brasileiro. E quanto à minha participação, eu tive, digamos assim, dois papéis. Um como orientadora desses grupos, né? Eu impulsionei a apresentação de algumas pessoas. Embora elas estivessem fazendo uma prática ainda reduzida, achei oportuno, porque tinha muitas pessoas interessadas. E então algumas pessoas colocaram trabalhos em alfabetização. Eu lembro mais especificamente desses trabalhos, com objetos intermediários. Eles fizeram apresentações muito interessantes. Agora, eu dirigi algumas atividades, algumas demonstrações, e tinha uma fala, uma fundamentação teórica da proposta na educação, que não foi realizada justamente por um desses involuntárias faltas de espaço e tempo, né? Tanto era o congestionamento de comunicações e falas e tal. Mas aquilo foi xerocado e foi passado para os interessados. Então, realmente foi um marco, em todo sentido, e para todas as pessoas que participaram. Essa sua fala chegou a ser publicada? Foi publicada posteriormente no livrinho meu Psicodrama Pedagógico. No primeiro. No primeiro livro. Uhum. Você acha que esse congresso, pela sua descrição, foi uma manifestação de contracultura naquele momento? Já que era um movimento de contracultura, que era a resposta
enfim, a todo o autoritarismo que estava presente? Eu acho que foi. Eu acho que foi. E houve uma grande parceria do movimento argentino, que embora incipiente também tinha bastante presença. Eu diria que foi em relação aos dois países, né? E concomitantemente pegaria o Cone Sul, sem dúvida, né? Uruguai, Chile, Paraguai, estava expressando, de certa forma, a mentalidade da época em relação à contracultura, sim. E depois desse curso, outubro de 69, você continuava morando na Argentina? Morava na Argentina, morei até 76. Foi quando você veio para o Brasil? Eu vim no Brasil consequência do golpe dos militares, né, de 76, na Páscoa de 76. E aí eu já vim e me estabeleci aqui em São Paulo, né? Mas você perguntou, Lia, que se eu continuava. Não. Das suas atividades em relação ao psicodrama pedagógico, o que você fazia lá e como foi a sua ponte para vir para o Brasil e como você desenvolveu as atividades aqui? Pois é, eu continuei lecionando no ensino superior institucional público na Argentina. E continuei fazendo experiências e coisas que iam promovendo um avanço, né, teórico, prático dessa proposta. Mas quando houve esse desmantelamento, digamos assim, Sim. do grupo de estudos de São Paulo, essa proposta de psicodrama na educação, ela não foi acolhida pelas instituições paulistas que surgiram, né? Então, uma ex-aluna minha, a Marisa Nogueira Grebe, ela me propôs a gente fundar uma escola, nós juntas fundarmos uma escola para darmos continuidade, e porque muitas das pessoas que estavam fazendo o curso consideravam que um ano apenas não era suficiente enquanto formação. E nós realmente nos organizamos e fundamos a Roleplay Pesquisa e Aplicação, que foi o nome que teve na época, né? E eu continuei, então, mais um ano, mais 2 anos, vindo para São Paulo, mais ou menos com a mesma frequência. Aí a gente teve assim um sucesso extraordinário, nós tivemos, não lembro exatamente, mas um número muito grande de grupos e solicitações diversas, etc. Isso exigiu bastante para mim, porque eu continuava com atividades nos dois países. Aí a gente desembocou em um movimento, digamos assim, anterior ao golpe, né? Que tinha a direção oposta. Era um movimento político de abertura. Quando os militares anteriores não tiveram condições de manter o controle, eles abriram para eleições democráticas. E aí, na Argentina. Então, foi no ano de 72. E no ano de 73 foram restituídos os direitos cívicos ao país, só que houve assim uma euforia muito grande e a gente entrou quase que num socialismo, né? Era o que a gente se propunha a fazer. Com isso, a minha situação de estar dividida um pouco em cada país ficou difícil. E aí eu me afastei da roleplay e me concentrei, então, nas atividades na Argentina. E aí eu fui escolhida também dentro dessa comoção que houve, né, na restituição dos direitos cívicos. Eu fui escolhida pelos alunos, pelos funcionários da escola
como reitora. E fiquei 3 meses como reitora. O espaço político foi se reduzindo e aí eu renunciei, me demiti e fiquei como professora, mas nós estávamos sempre numa situação de um sério equilíbrio, né? Essa foi a fase da volta de Perón, da governo de Perón, a morte dele, o governo de Isabelita, e até o golpe de 76. Mas eu tive sempre contato, não assim porque eu viajasse, mas porque tinha sempre notícias, correspondência, opiniões recíprocas, né? E você vem para cá em 76, então, por causa da situação política. Exatamente. Então, na necessidade de sair do país, eu escolho São Paulo, Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Claro. E aí, vindo para cá, o tempo vai passando e eu vou ficando. E Já fazem 20 anos, praticamente, né? E quais foram as suas atividades em relação ao psicodrama pedagógico desde 76? Aí eu realmente faço um corte, de certa forma lamentável, em relação ao ensino público, né? Eu me afasto das atividades regulares, institucionais, e passo a trabalhar mais na formação de educadores. Então, aqui no Brasil, eu tenho trabalhado como autônoma, ministrando um curso já separadamente da Roleplay, né? Porque ela já tinha avançado também com outras propostas, etc. E eu fui construindo, digamos assim, uma outra caminhada para a minha profissão. De quando data a fundação da oficina de psicodrama pedagógico? Que foi uma atividade sua, né? Foi, sim. Na verdade, eu considero que eu criei 2 escolas, né? A Roleplay e a oficina. A história da oficina é a seguinte: eu fui convidada pela Selma Sênamo, que tinha uma clínica na qual eram tratados problemas, distúrbios de aprendizagem, e eu coloquei assim, a minha atividade de formação de psicodramatistas não clínicos dentro dessa estrutura, até que ela cresceu o suficiente como para formar um outro organismo. E aí foi que eu fundei a oficina, sempre no Brooklyn, acho que devia ser mais ou menos 78, 79. Né? E eu fui com ela até 84, 83, 84, mais ou menos, que ficou com a Estela Fava, que tinha sido aluna minha, né? Mas a oficina, as 2 escolas permanecem, com um jeito próprio, com modalidades próprias, mas eu me orgulho de que as 2 escolas estão aí firmes, né? Você tem atualmente 3 publicações a respeito desse tema. Sim. Você podia descrevê-las um pouco? Como é que elas surgiram? Bom, a primeira, que foi em 85, que foi publicado o livro Psicodrama Pedagógico. Ele respondeu a uma responsabilidade de colocar parte dessa experiência e tornar pública e, ao mesmo tempo, permitir que outras pessoas se apropriassem desses dados, né? Foi um livro feito com bastante carinho, e mesmo da parte do editor, que foi o Cornáquia da Papyrus, né? Ele estava começando com a editora e foi uma coisa muito simpática da parte dele. Ele aparecia em casa, perguntava: professora, já está pronto? Foi uma parceria com a editora. E eu fico até hoje assim, me sentindo
de algum modo, parte dessa maneira diferente de fazer editoriação no Brasil. Agora, o segundo livro, ele já foi uma elaboração um pouco mais consciente, no sentido das necessidades que foram observadas na própria execução dos cursos, né? Quando eu fui fazendo cursos desde 76, em outras cidades, inclusive, né? Eu fiz cursos em Porto Alegre, em Curitiba, em Campinas, em Salvador, em Belo Horizonte. As questões pedagógicas, eu via que eram quase que ignoradas por grande parte da população que atuava com psicodrama. E aí achei que esse espaço podia ser preenchido com uma publicação que colocasse um tipo de um histórico, como as coisas tinham evoluído e quais as metodologias que estavam presentes no trabalho psicodramático. Então, aí eu friso a relação do pragmatismo, da fenomenologia, a dialética, como todas essas coisas que influenciaram, possivelmente Moreno, estão presentes na prática psicodramática. Então, como metodologia dentro do ensino, dentro da situação de aprendizagem, elas podem ser acentuadas ou podem ser minimizadas, dependendo da ideologia de quem estiver conduzindo, né? De qualquer forma, a fundamentação teórica está principalmente nessa segunda publicação. E a terceira, Alicia? A terceira ainda não está, não aconteceu para o grande público, porque está ainda em fase de editoração. E é um avanço, pelo menos meu, não sei se será para as pessoas que virem a ler, né, esses trabalhos. Mas é que eu fui me questionando o quanto essa prática ela não torna mais superficial algumas propostas assim, especialmente porque a gente observa que muita coisa que é feita ou nas áreas de treinamento ou na educação, elas são adjudicadas, elas são atribuídas ao psicodrama e não tem nada a ver com psicodrama. Então, eu vou avançando nessas reflexões até chegar na época atual e me centrar em como a concepção neoliberal tem mudado os valores, o posicionamento das pessoas em geral e decorrente disso os educadores. Então, eu chamo o momento atual como pedagogia do drama. E o livro, então, tem como título do psicodrama pedagógico a pedagogia do drama. E eu penso que, atualmente, essa proposta, que no fim da década de 60 tinha validade, ela era forte, ela era revolucionária, ela sozinha hoje é fraca. Essa é a minha interpretação. E ela requer articulações, como todas as coisas, né? Nós estamos vivendo uma época na qual não podemos dizer essa é uma verdade, existe uma verdade só. A verdade ela é uma articulação de verdades com signos parecidos, né? Quase que fosse uma equação matemática. Então, como você alia e fortalece aquilo que, na sua opinião, estaria sendo uma proposta viável. E aí eu faço essa articulação. E na pedagogia do drama, você faz a articulação com que autores e de que forma? Eu faço com Vygotsky,
porque eu acho que a teoria de desenvolvimento do Moreno ela é parcial e então eu considero que Vygotsky, que por sinal viveu praticamente na mesma época, né? Nasceu com uma diferença de poucos anos um do outro, eles se complementam perfeitamente. Então, eu faço uma articulação com a teoria sociohistórica do desenvolvimento e com a teoria pedagógica da libertação, expressada basicamente por Paulo Freire, né? Então, eu vejo no Paulo Freire os princípios éticos reguladores de uma prática pedagógica comprometida e coloco assim a contribuição do Moreno basicamente na didática, né? Como a caixa de ferramentas que ele deixou permite construir uma didática sociodinâmica. Então, a pedagogia... E o Vygotsky? E o Vygotsky tem essa particularidade com a teoria do desenvolvimento centrada na mediação, na internalização. Ele é complementar, totalmente complementar com as propostas morenianas. E o que eu senti na sua fala é que essa pedagogia do drama está muito preocupada também, como qualquer educação, com o movimento da sociedade e um posicionamento diante das tendências e do movimento da sociedade. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sem dúvida né? Mas eu acho, no meu caso, é uma coisa natural. É como se fosse, é decorrente de um posicionamento meu. Eu não, na virada das décadas, passagem dos anos e as mudanças que vão acontecendo política e socialmente, a gente tem que se reposicionar. Então, isso acontece naturalmente para mim, né? E a pedagogia do drama, que também tem como sinônimo pedagogia da urgência, porque eu acho que é vital, é urgente a gente se repensar certas coisas. Ela foi amadurecendo de 93 até agora e para mim é sem dúvida assim uma resposta a esses tempos. E a gente poderia dizer que você faz, junto com a pedagogia do drama, uma crítica ao neoliberalismo? Só posso fazer, Marília. Só posso fazer. É uma crítica, mas eu acredito no pós-neoliberalismo, né? Eu acredito, e é uma pequena contribuição na minha, é nesse sentido, né? O neoliberalismo trouxe benefícios para um setor muito reduzido da população mundial e é preciso uma reação. Acontece que a minha esperança é essa de que exista um tipo de proposta educativa e não diversos tipos de propostas educativas segundo as classes ou os segmentos da população. Então, é nessa linha de uma proposta unificadora é que eu fiz essa articulação. Eu vejo Vygotsky, Moreno e Paulo Freire trabalhando como aliados, tanto com populações carentes como quanto populações de classes altas, né? E é nesse sentido que eu coloco essa proposta. Eu acho que, dialeticamente, é uma proposta unificadora, mas também diversa. É diversa porque são pessoas que trabalham na base do que está presente no sujeito. Então, o que está presente no sujeito não é uma categoria abstrata, mas é uma percepção real.
E a partir daí construi-se, então, uma consciência relativa àquilo da qual ela partiu. Mas a forma de lidar com o aprendizado é a mesma. E, nesse sentido, é unificadora. Eu gostaria de saber agora um pouco mais o que você anda fazendo atualmente, além da pedagogia do drama. Além da pedagogia do drama, a gente está trabalhando bastante com teatro espontâneo também, que é uma prática que eu comecei a fazer naqueles idos de 60 e com o pessoal lá, nossa turma de Rojas, mas ela está revigorada atualmente porque seria mais uma proposta também unificadora. Aí já em outro sentido, que aquela questão antiga de que se é psicodrama pedagógico, se é psicodrama terapêutico, e o teatro espontâneo ele tem a virtude de envolver na atividade as pessoas, independente de suas formações de origem, né? E com isso também me parece que nós ficamos mais adequados para o momento atual. Você poderia descrever um pouco como é que acontece o teatro espontâneo? O que eu pratico? Porque existem diversas formas. Como que você pratica? Eu pratico um tipo de teatro espontâneo que se constitui de um recorte de cenas ou situações que as pessoas relatam, que são recortes da vida, do cotidiano. Aí a gente costura, de certa forma, esses relatos. Com isso surge, então, um material mais complexo e a peça, digamos assim, né? Esse é o material da peça. Você poderia dar um exemplo, como aquele que aconteceu no Congresso de Psicodrama em Águas de São Pedro ano passado? Acho que ficaria mais claro aquela experiência com o Nelson. Bom, eu posso dar exemplo do nosso trabalho último, que está mais para a memória está mais próximo. As pessoas... Que trabalho último foi esse? Foi um trabalho agora no dia 2 de dezembro, né? Agora de 95, e isso foi comemorando a formação da rede de teatro espontâneo que nós organizamos nesses últimos meses. Foi uma iniciativa que partiu de alguns praticantes de teatro espontâneo aqui de São Paulo, no sentido de mapear as pessoas que praticam teatro espontâneo, tanto no Brasil quanto na Argentina e outros países próximos. E aí a gente foi, abrimos, né, para o público e teve uma presença expressiva. Então, nas histórias, os relatos das pessoas, na verdade, as pessoas ficam desnorteadas quando a gente solicita a participação delas, né? E a produção inicial, ela está abaixo do que, na verdade, as pessoas poderiam fazer, porque quando elas relaxam e se afastam da situação, elas lembram de outras histórias que poderiam ter relatado. Então, começa com um relato informal no grupo. Exatamente. Aí as pessoas vão contando, por exemplo, no caso desse trabalho agora, as histórias foram de um acidente no trânsito, outra pessoa relatou coisas engraçadas que aconteceram também. Houve muita questão de carro e de trânsito e de coisas assim, por exemplo, de ter que parar vários carros na 23 de maio porque tinha um gatinho no meio, né? Coisas assim. E outra pessoa relatou como foi quando eles foram falar à sua família, ela e o companheiro dela foram falar à sua família que ela estava grávida, mas que eles não iam casar. Então, essas histórias, a gente já começa a olhar elas como alguma coisa que tem a ver umas com as outras, né? Aí eu selecionei essa história do casal e no desenrolar dessa cena
foram inseridas as outras histórias. Por exemplo, parte da família que vai chegando àquela convocação, vamos à casa de fulano porque tal e qual vão vir, tem que falar conosco. Então, parte da família está chegando de carro, encontra um cachorrinho, leva o cachorrinho lá para a casa dos avós, mas acontece que o cachorrinho muda as relações todas, né? Então, não apenas aquele comentário, aquele aviso, olha, nós vamos ter um filho, é o importante. Isso também muda as relações, mas a presença do cachorrinho concreto na reunião da família também muda as relações, né? Então, as histórias são articuladas por você. Com o consenso da Uhum. plateia, dos envolvidos, né? Eles vão opinando, E depois, fazem sonoplastia. as pessoas ensaiam? Tem um ensaio parcial de cada história e como ela poderia ser vinculada às outras. Uhum. Uma geralmente se constitui na espinha do roteiro, digamos. Então, são ensaios parciais. Na minha opinião, a espontaneidade ela é de uma qualidade tão delicada que se a gente treina muito, some com sua característica de força, né? Uhum. E se a gente não a treina o suficiente, ela fica primária, ela fica como se fosse mais um impulso do que uma qualidade dentro do comportamento. Então, requer uma habilidade nesse sentido, né? Esses desafios todos acabam sendo prazerosos. Pode ser que para outras pessoas aquilo seja assim, um tipo de uma tortura, como essas pessoas gostam disso, mas acaba sendo, né? Mas você tem uma divisão dos espaços. Às vezes dá para fazer essa Sei. divisão, às vezes, outras vezes não, justamente por causa desse ritmo que tem que ser imprimido ao trabalho. Mas quando dá, a gente separa cenas como se fosse assim, que tem a ver mais com uma fantasia ou uma alucinação, outras cenas que têm a ver com a memória ou com a realidade. E isso é inspirado em quem? No Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues é um grande inspirador para mim e acredito que para muitas pessoas também. Uhum. E nesse teatro espontâneo não há uma linearidade, mas uma simultaneidade. A simultaneidade é outra. O princípio eu procuro, né? Ou em espaços diferentes. No caso desse teatro agora foi ótimo. Tinha uma distância entre o palco que permitia, e a plateia, que permitia que algumas cenas rodassem no que seria o espaço da plateia, mas com distância das pessoas que estavam sentadas. Então acontecia como se fosse a rua e a outra cena da família acontecia no palco. Uhum. Então aí isso permitiu uma simultaneidade temporal e espacial, né? Isso é Nelson Rodrigues e quem mais? Não sei. Isso assim, a criatividade da hora. Mas a ideia de recorte você também não tinha? A ideia de recorte tem mais vinculação com o CIAMPA, Sim. né? Que As pesquisas do CIAMPA sobre identidade. explica um pouco de como é que se faz essa. De uma coisa O conceito central da teoria de CIAMPA sobre identidade é essa ideia da metamorfose. Uhum. E eu sou adepta completamente a essa teoria, tanto que o nosso grupo de teatro espontâneo tem nome que envolve a identidade. Nós nos chamamos Núcleo de Teatro Espontâneo para Pesquisa de Identidade, Uhum. porque nós consideramos que essa prática estimula a aceitação das contingências que nos vão moldar nossa identidade, né? E aonde você desenvolveu as atividades de teatro espontâneo, além dessa que aconteceu no sábado?
A gente tem desenvolvido em algumas escolas, em trabalhos de reciclagem para professores e para staff de escolas, não é? Em Centro de Saúde de Butantã, inserido no curso de violência contra a mulher, que foi desenvolvido esse ano no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFP. E em diversas situações, assim, geralmente são dentro de composições maiores, né? Cursos, workshops, tal. E essa última experiência foi mais aberta ao público. No Congresso de Uberaba também não houve? Teve no Congresso de Uberaba. Geralmente nos congressos a gente faz algum trabalho ligado ao teatro espontâneo, que é para manter também a chama acesa. E essa rede tem contatos com grupos fora do Brasil também? Por enquanto nós temos contato com 2 grupos da Argentina. O grupo de teatro espontâneo, de la espontaneidad del Instituto Moreno de Buenos Aires, que ele é da responsabilidade da Helena Noceda, e com o grupo de teatro de la espontaneidad El Pasaje de Córdoba, que a iniciadora e a grande líder desse grupo é a Marilena Garabelli. Quer dizer que mesmo no Brasil você manteve contatos com a Argentina? Sim, sem dúvida. É parte da minha identidade essencial. E com essas pessoas também você tem mantido contato através dos anos? São antigos A alunos seus? Helena sim, Helena foi, ela esteve, inclusive participou naquela famosa para a gente, né? A apresentação do Congresso de 69. E quantos anos a gente que permanece... nesse Congresso de 69, onde tudo começou. Tudo começou. Então, com Helena, sim, são muitos anos. Ela é uma grande difusora dessa prática. Ela tem trabalhos muito bonitos feitos na Argentina. E acho que em outros países, pelo menos na última vez que nos encontramos, ainda nesse ano, foi no inverno agora, ela contou um trabalho que ela fez na Universidade do México, da Cidade do México. A época aquela de Chiapas, aquelas questões com índios, né? Em Chiapas. Sim. Então, a Helena é um quadro dentro de nossa prática. Você gostaria de acrescentar algo? Anita Costa Maluf. Hoje é 30 de abril de 1997, São Paulo. Esta é mais uma entrevista do projeto Memória do Psicodrama no Brasil, que é coordenado pelo Carlos Borba. Este projeto faz parte da Diretoria de Comunicação e Divulgação da FEBRAP, que atualmente está a cargo da Cecília Dias Batista, na gestão 97-98, que tem como presidente a Marlene Marra. A entrevista de hoje é com Maria Alícia Romanha. Tudo bem, Alícia? Tudo bem. Tudo bem. Alícia, eu queria que você falasse um pouco da sua história. Assim, sua formação acadêmica, política e o seu encontro com o psicodrama. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom, assim, em termos da minha história pessoal, eu sou descendente de 4 famílias de origem espanhola. Algumas delas morando, digamos assim, na Argentina, desde a época da emancipação. Eu estou colocando isso porque, como outra parte da pergunta que você formulou diz respeito da minha formação política, eu diria que essa inquietação pela política fez parte da minha vida familiar, praticamente. Não houve assim uma iniciação específica, mas os meus familiares sempre foram
envolvidos, participantes, atuantes. Então, eu não separo a formação acadêmica da formação política. Quanto a esta, né, eu nasci, vamos começar por aí, vamos começar por aí. Eu nasci faz exatamente 70 anos na cidade de Resistência, que é a capital da província del Chaco, no nordeste da Argentina. Aquela região que faz divisa com Uruguai, Brasil, Paraguai. Mas a minha família se radicou em Buenos Aires, então eu fiz meus estudos em Buenos Aires. Só entre 39 e 41, que meu pai foi governador de uma dessas províncias, a província de Misiones, eu comecei a escola secundária em Posadas. Agora, terminei a escola secundária em Buenos Aires e fiz a faculdade de pedagogia na Universidade Nacional de Buenos Aires e fiz especialização em pré-escola também. E por outras vias, não foi que eu procurei o psicodrama como parte da minha formação acadêmica, mas eu comecei uma terapia que era psicodramática. Eu não conhecia nada, mas teve esses dois benefícios. De um lado, o psicodrama me ajudou do ponto de vista existencial, e de outro lado, abriu para mim um caminho em termos profissionais que nenhuma outra proposta tinha atingido da forma que o psicodrama fez, né? Então, em resumo, eu fui uma pessoa sempre interessada pelos aspectos mais fenomenológicos, mais existencialistas. Eu fui uma cria, digamos assim, dessa efervescência pós-Segunda Guerra Mundial. E o psicodrama trouxe grande parte das respostas às questões que a minha geração colocava para si naquela época. Você fez a formação de psicodrama com quem? Na Argentina, em Buenos Aires? Com quem? Eu fiz a formação com Rojas Bermúdez. Estou falando de Martínez Buquet, Jaime Rojas Bermúdez e Eduardo Pawlowski, tinham feito formação em Beacon e fundaram a Associação Argentina de Psicodrama e Dinâmica de Grupo. E eu fiz parte da primeira turma, do primeiro grupo que fez formação com eles. Mas era um trabalho muito sui generis, nada a ver com o que atualmente a gente considera uma formação em psicodrama. Como era a formação que você disse que é sui generis? Porque era assim, nós fazíamos terapia com as mesmas pessoas, o grupo todo. Eles estavam passando os conhecimentos, mas eles estavam testando esses conhecimentos ao mesmo tempo. No Hospital das Clínicas, nós próprios fazíamos, alguns de nós com eles, trabalhos com crianças. Era assim, como se fosse uma fábrica, uma, uma coisa muito criativa, né? E não tinha ninguém que pudesse dizer assim, as coisas são feitas de tal forma, tem que ser feitas de tal forma. Evidente que o modelo era o modelo de Beacon, né? O trabalho que o próprio Moreno fazia, né? Mas eu acho que as pessoas tinham muito talento e todo mundo queria fazer uma experiência própria no campo
de suas atividades. Por exemplo, surgiu a ideia da psicodança, surgiu o trabalho com bonecos, com títeres, como aquele que acho que você conheceu, do Ariel Bufano, eh, intervenções nas ruas, né? Enfim, foi assim a minha experiência toda voltada para a educação, foram inovações, né? Foram surgindo e não existia uma coisa assim de brecar essas iniciativas, né? E você começou a usar psicodrama? Você estava fazendo o quê? Você trabalhava aonde? E como você, então, introduziu essas experiências dessa fábrica no seu trabalho, no seu cotidiano? Na verdade, os alunos que eu tinha, eu trabalhava nas escolas de belas artes, né? Eh, as escolas, eu falo porque uma era preparatória, digamos assim, seria um nível médio, e a outra de nível superior, a Prelidiano Pueyrredón. E nessa última, especificamente na Pueyrredón, os estudantes reclamavam de algum tipo de metodologia mais próximo da ideia de dinâmica de grupos, que já era uma ideia que estava tomando conta, sendo conhecida e aplicada. Na verdade, eu não tinha um modelo até o momento que atendesse a essa demanda. Eu trabalhava mais a nível de debates, de jogar questões e os próprios estudantes e mais a professora assistente, eu, termos algumas sugestões a dar e o debate acontecia. Mas quando eu conheci o psicodrama, assisti às primeiras sessões de psicodrama, me encantei com as possibilidades. Aí eu realmente percebi que tinha a resposta para atender aquela demanda dos estudantes. Então eu fui fazendo, não assim com uma frequência muito grande, porque eu também tinha que avaliar o que acontecia, como que eu preparava essas intervenções, mas eles se encantaram também, os estudantes ficaram muito satisfeitos. Então, eu fui utilizando nas aulas de metodologia e de práticas de ensino, basicamente, porque eu coordenava turmas de estagiários e eles tinham ansiedades, sentiam dificuldades, e aquilo tudo era trabalhado com um tipo de role-playing que eu fazia na época. Que ano, mais ou menos, isso ali? Era 63, 64. Só para você ter uma ideia, eu terminei a minha formação em 66. E foi uma formação que levou pelo menos uns 3 anos. Então, é nessa fase toda que fui fazendo essas experiências. E como é que você veio parar no Brasil? Queria que você me dissesse também se você esteve no Congresso de 70 do MASP. Como é que foi essa sua chegada no Brasil? A minha chegada foi assim, em 69 teve um congresso internacional em Buenos Aires, que foi na Faculdade de Medicina, e foi, o Moreno foi um dos presidentes, presidente de honra, foi a Zerca também, e teve um contingente do Brasil bastante numeroso de participantes. Então, teve pessoas de São Paulo, especificamente, que assistiram a algumas demonstrações que eu fiz nesse congresso. E insistiram, me convidaram, insistiram em relação a Rojas, de que me incluísse na equipe. Ou seja, que a minha primeira viagem dentro da equipe de Bermúdez foi em outubro de 69. E eu assisti realmente ao Congresso de 70, participei, foi
um evento memorável, né? Foi um fato assim inédito, mais uma vez. Naquela época, tudo que tinha a ver com psicodrama era efervescente e teve assim um público muito numeroso. O Marco também, que foi o MARP, foi uma coisa muito apropriada para a própria encerramento da década de 60 e a proposta do psicodrama com aquela arquitetura especial, não é, do MASP. E aí você começou a formação, a dar formação no Brasil com essa equipe do Bermudes que vinha, que foi aquela primeira que veio, que começou o psicodrama aqui. Você fazia parte disso? Eu fazia parte, só que o meu trabalho acontecia num local separado, a formação terapêutica, que era lá na Clínica de Honduras. Isso, O nosso trabalho era na Mena Barreto, era outra clínica, e também foi um contingente muito numeroso que procurou esse curso, e eu trabalhei um ano, exatamente. Aí depois o Grupo de Estudos de São Paulo se desfez, e a partir daí eu aceitei um convite da Marisa Greve, nós fundamos uma pequena sociedade que era a Roleplaying, Pesquisa e Aplicação, e continuamos a desenvolver este curso lá na Roleplaying, né? A partir daí, eh, as, as, eh, os momentos políticos, as circunstâncias históricas na Argentina foram mudando. Nós passamos por uma ditadura que depois abriu novamente para um processo democrático, e nessa fase eu me desliguei da Roleplaying. Já era então 73. A escola continuou com a Marisa e mais uma outra infraestrutura, até 76, que eu, em 73, fui escolhida reitora da Escola Pueyrredón, pelos estudantes e os colegas na Assembleia. E esse foi um fato inédito e condenável para a ditadura posterior, né? Que foi de abril de 76. Aí eu, então, precisei sair do país e escolhi ficar em São Paulo. Aí fixei a residência aqui e de lá para cá são 20 anos de Brasil, de São Paulo. Então, assim, essa é um pouco a sua trajetória até você chegar aqui e aí nunca mais... Mas você continua a ser argentina ainda? Continua. Anícia, um pouco agora, dentro de um pouco dentro do seu caminho teórico e prático, quer dizer, por exemplo, qual é a vantagem de você construir conhecimento através do psicodrama? O que é que você tem visto? O que é que você construiu? Eu acho que a vantagem é a significação para o estudante, né? O conhecimento ele se torna significativo porque nós conseguimos que ele vincule esse conteúdo, o conhecimento que está se formando, que seria um conhecimento acadêmico, com a experiência de vida. E isso torna extremamente forte, extremamente com um significado muito real, muito concreto. Então, o conhecimento ele passa a fazer parte da pessoa, do estudante, né? E, ao mesmo tempo, mexe com a concepção, até o momento, feita pelo educador. Então, toda vez que ele, digamos assim, repassa um conhecimento ou entra em um processo de compreensão de determinados estudantes, ele refaz o percurso também. Então, é um tipo de intervenção, a psicodramática, que não permite um senso de propriedade em relação ao conhecimento de tipo definitivo. Você está constantemente revendo e
dando condição de renovar esse seu, sei lá, a quantidade de conhecimento que você tenha, né? Eles estão sempre se renovando e vão sendo criadas novas formas e novas abordagens e novas maneiras de se relacionar com esse conhecimento. Interessante. E você, acho que até um pouco voltando, que eu gostaria de saber, assim, você continua dando formação em associações e dando cursos, quer dizer, você que introduziu o psicodrama pedagógico aplicado, o psicodrama na educação no Brasil. Foi porque até o momento que eu comecei a fazer esse tipo de aplicações, não tinha nenhuma conceitualização a respeito, né? Tinha menções, sim. O Moreno sempre olhou para as possibilidades de educação com simpatia, mas não existiam colocações sistematizadas. Então, o que eu fiz foi formular essas bases, digamos assim, né? Agora, você perguntou também se eu continuava. Eu faço... atualmente, eu colaboro com as escolas de psicodrama, sim. Eu faço supervisão, ministro módulos, como atualmente são chamadas as diferentes matérias, né, que vão fazendo parte do currículo, mas especialmente a parte ligada com a metodologia psicodramática. Supervisão, teatro espontâneo, é mais ou menos esse o tipo de aula que eu faço. Alicia, para você, qual é a diferença entre psicodrama terapêutico e psicodrama aplicado, pedagógico, como a gente chama, que você sabe, tem diferença primeiro, e qual? Eu sou das pessoas que achamos que tem diferenças, né? Eu considero que existem as diferenças. Elas são, ocorrem basicamente porque o trabalho do educador ele é mediatizado pelos conteúdos. Então, os conteúdos eles não poderiam ser trabalhados a não ser do currículo, por exemplo, de uma disciplina como psicologia ou psicodiagnóstico, enfim, não poderiam ser trabalhados desde uma abordagem totalmente subjetiva. Eles requerem outro tipo de posicionamento da parte do professor. E nessa vinculação, vamos dizer assim, direta que a gente faz, nós procuramos nos relacionar com a parte saudável do estudante, para que ela se desenvolva, para que ele evolua. Então, existem outros colegas que acham, inclusive, que a terapia educa e que a educação cria formas de melhorar a saúde, mas eu acho que isso não é satisfatório, né? Não justifica uma aproximação muito grande. Eu considero que devem ser mantidas as diferenças, né? Respeitadas, inclusive. E depois tem muitos detalhes que fazem parte da vocação das pessoas que lidamos com o ensino, N detalhes que desde a perspectiva da psicologia podem ser coisas ínfimas, sem muito valor, mas para nós são fundamentais. Não seria o caso de começar a enumerar tudo isso, mas eu penso assim, os educadores gostamos do que fazemos, é uma vocação, e ela tem todo um campo para se realizar, né, como essa vocação. E isso traz algumas particularidades. Enquanto técnica, ou enquanto método, isso, mas enquanto técnica, o
psicodrama pedagógico ou aplicado e o psicodrama terapêutico, enquanto técnica, manejo 5 instrumentos, sabe, toda uma eu acho que os que trabalhamos com educação praticamos o psicodrama grupal. Isso é assim, impossível você, a não ser uma supervisão individual, alguma coisa assim, fora de feita assim como uma exceção, né? Sim. Mas em geral nós trabalhamos em grupo. Toda a concepção, toda a proposta, ela se organiza a partir do grupal. Certo. Essa é uma das coisas que se mantém a nível do psicodrama como a gente conheceu, né? As técnicas, elas são as mesmas, Sim, mas isso. o que se espera delas é diferente, às vezes, né? Mas então, é a mesma. as técnicas são as mesmas. A gente trabalha muito em cima da percepção dos dados de realidade. Não existe tanto essa questão da realidade virtual, de trabalhar muito assim com a metáfora, ela tem que ter sempre um pé nos dados de realidade. Enfim, tem assim várias coisas. Os alunos às vezes falam, mais do que a gente saber que está fazendo isso, os alunos dão feedbacks assim, você olha a coisa de tal forma, e aí você compreende que o que está fazendo é um pouco diferente do que se faz em terapia, né? Sim, isso dá para você perceber com o aluno. Exatamente. Você acha, como é que você acha que o psicodrama, como um método de ensino, como é que você acha a difusão dele? Como é que você vê a difusão do psicodrama como um método de ensino? Bom, aí tem algumas opiniões diferentes. A minha é de que tem evoluído atendendo às necessidades. Aliás, eu não vejo outra forma de evolução. As necessidades são as que marcam o destino de qualquer coisa que seja de tipo cultural. Então, com o psicodrama acontece isso. Na época, digamos assim, nos anos 70, que as escolas precisavam renovação, o método psicodramático apareceu como uma alternativa e foi bastante utilizado. Acontece que ele exige formação, exige oneira, digamos assim, ou individual, ou a escola se propõe a fazer uma formação para seus professores, enfim. Tem algumas coisas que têm que ser atendidas. Então, houve uma certa, um certo retrocesso nesse sentido. Porém, passou justamente a ser muito utilizado com os professores, para estruturar o papel deles, para orientadores também. Também foi utilizado em grupos de pais. E o que a gente observa atualmente, ou pelo menos eu observo, é que é muito utilizado no que poderíamos chamar de educação informal. Então, não é aquela coisa, aquela educação dentro do sistema educacional, mas grupos de mulheres, sociodrama para prevenção de AIDS, educação em saúde, como é feito em Brasília, na Unicamp, no Rio de Janeiro. Enfim, e falando em universidades, existe atualmente uma tendência a incluí-lo como um indicador qualitativo em relação aos dados de pesquisa na pós-graduação. Método de Exatamente. Então, eu vejo assim um leque muito grande de possibilidades. Acho uma grande evolução.
Isso que você disse, quer dizer, a hora que isso começa a passar para a universidade, ser reconhecido como um método válido de coleta de dados em pesquisa, né? E eu também acho uma Em evolução. educação e em saúde é uma das coisas mais utilizadas, uma das metodologias mais utilizadas, exatamente por aquilo que nós falamos antes, por causa da consistência do significado do conteúdo, né? Então, se vincula com a experiência vivida e aquilo realmente eh, não se perde. Isso é tema dos seus livros? Essas Algumas últimas. coisas sobre isso Você tem eu escrito? tenho redigido, sim, Sim, tenho escrito. é bom. É. A gente saber, né? É, o que eu queria saber de você agora é assim, se você contasse um pouco essa sua experiência com teatro espontâneo, que eu acho que é um pouco mais recente, não é, Alicia? Quer dizer, essa sua vertente aí. O teatro espontâneo foi uma coisa que aconteceu naturalmente nesses últimos anos, sim, é verdade. Eu diria que é assim, dos anos 90, né? É, e quase que eu diria que é uma necessidade de revigorar as origens do psicodrama dentro de nós, né? E eu fui descobrindo uma, um potencial de direção dentro de mim que não se realizava totalmente com o trabalho didático. Então, as duas coisas coincidiram e eh, eu fui orientando o trabalho, como muitas outras atividades anteriormente, na direção do resgate do cotidiano. E lá fomos nós, você sabe disso, né, Anita? A procura de um tipo de trabalho que desse atenção nesses aspectos. E aí construímos o modelo de teatro simultâneo, como chamamos atualmente, que responde ao nosso núcleo, né, de pesquisa, que é de pesquisa de identidade. E em 95, dimos um empurrão mais, organizamos a Rede Internacional de Teatro Espontâneo, Explica um pouco. tem 2 anos agora de existência. A rede consiste em um encontro de pessoas, de praticantes de teatro espontâneo, do Brasil e de outros países. Por enquanto, da Argentina também. Existem interessados em fazer parte da rede no Uruguai, mas ainda isso não está formalizado. A ideia é termos notícias, passar informação. Esse termo encontro que eu estou utilizando não é um encontro físico, mas é uma rede de informações que vai circulando. A gente sabe o que os outros colegas estão fazendo, contamos o que nós fazemos, e temos uma revista que agora estamos fazendo o 3º número. E o nosso objetivo é fazermos um festival anual. Estamos organizando o 2º festival. O de 96 foi o primeiro. E aí as pessoas mostramos o que fazemos, com toda, digamos assim, um regozijo de nos encontrarmos e podermos ver os outros fazendo os seus trabalhos e os outros vendo da gente. Quantas pessoas ou quantos grupos fazem parte da rede internacional de teatro espontâneo? O, mais ou menos uns 15 grupos atualmente. Você diria que há um quê? É um multiplicador, Uma é um coisa, multiplicador. e é um redescobrimento do teatro espontâneo, uma coisa como você Pode falou. ser, pode ser. Eu acho que revigora a Aham. questão do grupal, né? Traz assim, Ah, traz bastante força para continuar na perspectiva de grupo. Você explicaria por que agora, por que década de 90, que há uma retomada desse aspecto grupal e que o que havia sido esquecido? Eu não sei, não tenho assim uma teoria fechada a respeito, mas como coisa
pessoal, uma observação pessoal, eu acho que é uma coisa que se contrapõe à tendência mais individualista do momento na sociedade, por um lado, né? De outro lado, cria, cria uma consciência de que a pessoa, nós, cada um de nós, está inserido em um contexto de grupo. Agora, isso desde a prática do teatro espontâneo pode ser trabalhado como com dados da biografia, né? Como em algumas práticas, como teatro de reprise, ou playback, ou teatro de cenas passadas. Ou pode ser visto mais da perspectiva do cotidiano, né? Do que acontece no dia a dia. E aí você tem as intervenções na rua, tem as intervenções, o tipo de teatro como nós fazemos, que é o teatro simultâneo. Então, eu vejo assim que é uma contribuição para não deixar apagar de vez a ideia de que nós fazemos parte de um todo. Um pouco maior do que o quadrilátero que a gente vive. Isso aí. Como é que você vê atualmente o movimento psicodramático no Brasil? Sabe, todo o movimento. Como você vê, como você... Eu penso assim, o Brasil é um país privilegiado pela sua riqueza, seu potencial em diversificação, seja no que for, né? E com o psicodrama acontece o mesmo. Eu penso que o Brasil tem, assim, ou melhor, os profissionais brasileiros têm um profissional um potencial de criatividade muito grande. E os trabalhos que vão acontecendo mostram isso. Agora, às vezes eu me pergunto que se não existe também uma exigência, uma cobrança em ser criativo constantemente. Isso às vezes me preocupa, porque eu penso assim, como se fosse uma conserva pelo avesso. Então, para não deixar que fique em conserva qualquer modelo que seja, qualquer tipo de trabalho, tem que ser recriado. E recriar, às vezes dispersa um pouco, né? Às vezes parece que atomiza muito as coisas. Isso é o que me preocupa, mas por outro lado, a diversidade é muito estimulante. E você, e muita gente, como é que é isso no Brasil? Você tem contato com Eu outros tenho estados? tido, porque a gente se encontra nos congressos, basicamente nos congressos. Às vezes surgem convites e você com isso conhece outras realidades, encontra outras pessoas, troca outras ideias. Mas assim, o núcleo dos encontros eu considero que são os congressos e nesse ponto eu acho que a FEBRAP tem feito um trabalho de aglutinação, de encontro muito grande. Então, tem as duas coisas, tem toda a diversidade, a criatividade e tem a possibilidade de unificação também. Então, assim, atualmente você está se dedicando ao teatro espontâneo. Quais são os seus planos para o futuro? Planos é difícil eu ter, não? É difícil, mas continuo fortalecendo a ideia de um psicodrama ou de intervenções ou de abordagens voltadas ao ensino. A questão do educador, continuo trabalhando e colaborando no sentido de um educador agora mais voltado para as necessidades do próximo século, né? O teatro espontâneo é uma atividade que eu faço não como proposta que parte de mim, mas eu atendo demandas. Então, quando surgem demandas, a gente faz o teatro. O teatro nosso não é um teatro que existe regularmente, toda semana ou todo mês, em tal data, e que as pessoas vão
para fazer parte de uma plateia, né, à espera dessa apresentação. Não, quando nós somos chamados, onde seja, escola, ou faculdade, o centro de saúde, a gente faz um trabalho. E eu estou aberta a isso. Também eu escrevo, né? Agora estou trabalhando em outro livro. A construção coletiva está saindo a segunda edição e aí eu também a gente dá um retoque, precisa toda uma revisão. Isso também é uma coisa que me interessa. E outros planos, estou aberta, eles irão surgindo, possivelmente. Você gostaria de dizer alguma coisa que a gente não perguntou, alguma colocação para o nosso projeto? E tem uma questão que não foi levantada aqui, não é, Anita? Mas que eu já ouvi algumas pessoas perguntarem, que tem pessoas que acham que eu observo a realidade ou me situo em relação às problemáticas da realidade de uma perspectiva de macro para o micro, né? E eu gostaria de dizer que eu acho que é o inverso, né? Que a que me tocam são as situações, são os fatos, são as coisas que chamam minha atenção. E, em geral, são coisas que se reiteram. Por exemplo, no aspecto social, se eu vejo uma mesma situação reiterada várias vezes, aquilo começa a me levar na direção de procura de respostas. E aí é que eu começo a abrir, né? Aí eu começo a tecer uma rede de pesquisa à procura de uma resposta. Isso vai ampliando, não tem um limite, depende do foco, né? E quando eu me sinto satisfeita, não satisfeita porque seja justa a resposta, mas satisfeita porque ela, intelectualmente, emocionalmente, ela já traz já envolve um tipo de resposta, aí eu começo a fazer o movimento inverso. Aí eu volto para aquela situação, tento focar essa situação com todos esses dados mais amplos, e, em geral, além de dar uma resposta à situação, eu acabo escrevendo um artigo, escrevendo outro livro. Então, se alguém percebe esse movimento da resposta até o livro, o artigo, o projeto novo, então pensa que eu vou para o macro, isso que mais chama a minha atenção, mas não é não. O foco, em geral, está sempre em uma coisa concreta, só que aquilo precisa aparecer várias vezes, para eu realmente me movimentar na direção de uma procura de resposta. Eu acho que esse é um movimento dialético que faz parte da minha natureza e que foi muito praticado e estimulado, sem dúvida, pelo psicodrama, né? Eu vou fazer uma pergunta e acho que até para registrar aqui. Sabe o que eu gostaria que você me dissesse agora? Um pouco o nome das pessoas, sabe assim? Quem te convidou para vir ao Brasil, sabe? Uma coisa assim de lembrada dessas pessoas. Bom, naquele congresso que eu falei, né, de 69, as pessoas que mais se interessaram e que conduziram essa questão de me incorporar à equipe do Rojas foi a Janete de Vivo, a Silvina Pereira, acho. O pessoal que depois que já estava pensando em criar a Lourenço Castanho, né? A Marília Noronha, a Marilu Aidar, a Lúcia D'Alessandro. Esse pessoal foi assim o que iniciou o movimento, digamos assim, de psicodrama aplicado ao ensino, né? E posteriormente foi a Marisa Greve, com a qual
nós criamos a roleplay. Agora, quando em 76 eu já vim decidida a ficar, pelo menos por uns tempos, né? Teve a Selma Sênamo, no Brooklyn, que me convidou para fazer lá a sede do meu trabalho na clínica dela, o Grupo de Desenvolvimento da Aprendizagem. Aí eu fundei a Oficina de Psicodrama Pedagógico nessa fase, né? A oficina posteriormente ficou com a Estela Fava. E assim foi. Depois tem as pessoas de outras cidades que foram convidando e foi se difundindo mais o trabalho, né? Era só para ter um registro, Alicia. Eu acho que foi muito bom saber nessas coisas suas. E eu agradeço muito a entrevista de hoje. Eu que agradeço, Anita. Agradeço ao Carlos, à FEBRAP, através desse projeto. E espero que todas essas lembranças sejam de utilidade, né, para os futuros psicodramatistas. Muito obrigada a vocês. Obrigada.